Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Se você acha que qualquer papel assinado pela empresa serve para garantir sua aposentadoria especial, você está correndo um risco enorme. Um erro no preenchimento do PPP ou a falta de uma assinatura específica pode jogar anos de trabalho insalubre no lixo. O pior, né? Muitos advogados, RH, ainda não viram que a regra mudou recentemente em julho de 2024. Se você ignorar o que está no parágrafo 4A, artigo 281, da instrução normativa que eu vou te mostrar agora, seu benefício será negado e você nem vai saber por quê. Então, vamos analisar hoje o artigo 281 da instrução normativa 128, né? Que começa a descrever o perfil profissiográfico previdenciário, PPP. E essa redação foi dada pela Instrução Normativa 170 de 2024, que trouxe dispensas importantes. Todos nós precisamos conhecer, né? Então, no caput a gente tem a identidade do documento. PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador que deve conter dados administrativos, registros ambientais e responsáveis pelas informações. O PPP não é apenas um formulário, né? Ele é um currículo de riscos do trabalhador. Ele diz quem você é, onde pisou e qual agente nocivo, né? Ruído, calor, químico, tentou destruir sua saúde. Mas repare aqui, ó, no inciso 3. Muita gente foca só no risco, mas se os responsáveis pelas informações não estiverem identificados conforme o histórico da empresa na época, o INSS desconsidera o pedido. O documento precisa ter esse nexo temporal, tá? Agora, uma coisa que é muito importante é a responsabilidade sobre o preenchimento desses formulários. Veja o parágrafo 3º. A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, bem como crime de falsificação de documento público. Mentir no PPP é crime federal. Se a empresa diz que entregou o EPI e não entregou, ou se diz que o ruído era baixo, mas o laudo diz o contrário, o bicho pega, né? Então, na qualidade de advogado, a gente utiliza esse parágrafo para pressionar empresas que se recusam a retificar PPPs errados. Quando o RH entende que o sócio pode responder criminalmente por um dano mal preenchido, né, dado que mal preenchido causou dano, a disposição, né, para corrigir o documento aumenta magicamente. E a razão disso tudo muitas vezes nos parece que é de ordem tributária, porque quando existe insalubridade na folha de pagamento, as alíquotas de seguro de acidente do trabalho aumentam e as empresas muitas vezes têm esse estímulo perverso para sonegar esse tipo de informação, né? No parágrafo 4º, nós temos a questão da dispensa de laudo. O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico. Você não precisa levar o LTCAT, né? Temos vídeo a respeito, queira consultar nossa biblioteca. Para o INSS, apenas o PPP, mas o perigo se esconde aqui. O INSS só dispensa o laudo se o PPP estiver perfeito. Se houver uma lacuna, uma inconsistência, a perícia médica federal vai travar o processo e exigir o laudo. Se a empresa faliu e você não tem o laudo original, seu direito pode morrer aqui, né? E muitas vezes, quase sem exceções, o recurso é o judiciário. Então, sempre que possível, requerer ou solicitar junto à empresa a cópia do LTCAT original
E, não raro, o segurado também enfrenta resistência, né? As empresas arguem que esse é um documento interno e, por qualquer razão, se negam a entregar ao trabalhador e existem vias para compeli-las nesse sentido. Uma delas é a Justiça do Trabalho, se o contrato estiver ativo, outra é a própria Justiça Federal, a depender da competência onde está tramitando, né? Se for numa vara federal, a gente pode requerer a produção da prova pericial ambiental. Já no juizado, cuja competência é absoluta até 60 salários, não existe a figura da perícia ambiental, mas, sem sombra de dúvidas, é a expedição de ofício à empresa para que apresente essa documentação, tá? Então, desculpa me exceder. A nossa matéria aqui é especificamente voltada para o direito administrativo previdenciário, ou seja, das portas do INSS para dentro, né? Então, aqui no parágrafo 4º-A, temos a grande novidade. Quando da emissão do PPP, devem ser observadas as seguintes orientações acerca da dispensa de informações. Para a atividade exercida até 13 de outubro de 1996, fica dispensado o preenchimento do campo referente ao responsável pelos registros ambientais. A INSS finalmente admitiu que é impossível exigir dados de responsáveis técnicos de 30 anos atrás. Se o seu período é anterior a outubro de 1996, né, exceto para ruído não vale, ou dezembro de 1998, para a EPI, alguns campos podem ficar vazios sem anular o documento. Isso facilita muito a verbação de períodos antigos. Se o INSS negar o seu pedido por falta de responsável técnico em um período de 1994, por exemplo, época de enquadramento, né, você usa esse parágrafo para reverter a decisão administrativamente. É uma norma de simplificação que salva muitas aposentadorias de quem começou cedo. E outro fato curioso é que muitas vezes as empresas se recusam a entregar, a retificar essa documentação antiga, que existe normativa interna que obriga a empresa a manter os registros por 20 anos. Então, ultrapassado esse período, a empresa já não tem mais essa obrigação legal e se a gente for exigir judicialmente, a defesa dele está praticamente pronta, né? Então, é realmente uma situação muito delicada e requer uma atenção especial. Os períodos de exposição a agentes nocivos muito antigos, né? Então, agora que a gente viu que o INSS facilitou, entre aspas, para períodos antigos, né, a gente precisa se perguntar, e se a empresa preencheu errado e eu só vi agora? Né? Aqui, parágrafo 6º. O trabalhador terá acesso às informações, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade. O PPP não é uma verdade absoluta escrita, né, em pedra pela empresa. Está errado, você tem direito legal de exigir a correção. Nunca aceite um PPP mais ou menos. Se o documento não reflete a realidade, faça uma notificação extrajudicial citando esse parágrafo. Se a empresa não corrigir, esse é seu passaporte, mais uma vez, para uma ação trabalhista de retificação do PPP. Tem que observar a prescrição bienal enquanto obrigações de fazer, né? Condenação da reclamada em insalubridade, obrigação de fazer a retificação e a parte que não prescreve imprescritível para fins previdenciários se não houver pedido condenatório somente declaratório, né? Isso pode garantir a aposentadoria no futuro. E casos práticos, por exemplo, um trabalhador trabalhando numa garagem de uma empresa de ônibus, por certo período ele foi frentista, né, abastecia a frota, e isso não consta no PPP. Durante esse período, no PPP está como motorista. Exemplo clássico, né, que demandaria uma retificação. Então, o PPP é a prova rainha da aposentadoria especial. Essas mudanças da IN 170 de 24
ficou mais fácil validar períodos antigos, mas a vigilância sobre a fidedignidade dos dados técnicos, né, continua altíssima. Então, pegue seu PPP agora e verifique se as datas de 1996 e 1998 estão sendo respeitadas. E se houver erro, você já sabe, parágrafo 6º é o seu melhor amigo. Se esse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.